Começando pela Cultura FM 87.9 pelas redes sociais, mais uma edição do Papo Reto. Sou Marcelo e tenho apoio cultural de Imóveis Irati. Tradição e qualidade na Avenida Getúlio Vargas e produtos da Serra. Conosco hoje, Frederico Ruva Neto. O Ico Ruva, professor de Educação Física, tradicionalista, uma pessoa que tem uma história extensa na cidade de Irati, também no estado do Paraná. Professor Ico Ruva, fico feliz por estar presente conosco aqui no Papo Reto pela Cultura FM e pelas redes sociais. Bom dia, Marcelo, muito obrigado pelo convite, a felicidade é minha, né? Bom dia, Martini, e principalmente para nós falarmos, né, Marcelo, de coisas importantes, boas e que a gente gosta, né, que é principalmente do nosso rodeio de Irati, né? Eu fiquei muito feliz quando a equipe da Martini, escritora de ideias, me comunicou que o convidado de hoje seria o professor Ico Ruva, uma pessoa que tem uma extensa história, realmente, principalmente no esporte. Foi jogador profissional, inclusive, né, professor Ico Ruva? Eu, graças a Deus, tive a felicidade, né, de participar aí alguns anos do Pinheiros, né, em Curitiba, onde a gente disputava aqui os campeonatos amador, júnior, aqui no Irati, no Olímpico, né? E um olheiro passando por aqui me convidou e a gente teve a oportunidade de disputar aí durante 4 anos pelo Pinheiros, né? Hoje Paraná Clube, né? Depois tivemos um tempo em Londrina e quando voltamos aqui o Irati estava disputando, né? Entrando com a sua equipe para disputar a divisão de acesso, né? E tivemos a oportunidade também de jogar profissionalmente aqui pelo Irati. E qual que era a posição do professor Ico Ruva? Então, naquela época eu sempre fui zagueiro. Hoje, como veterano, aí já passei um pouquinho, um passo para frente, jogamos de volante, né? Mas era um zagueiro quebrador de bola ou zagueiro mais técnico, professor? Eu gostava, sim, até de vez em quando dar uma escapada, dar uma apoiada, né? Mas quando eu precisasse chegar junto também, puxando o meu pai, né? O pai também foi jogador e disse que era bastante firme lá atrás, né? Então, quando eu precisava, a gente também dava uma chegadinha. Bom, o professor Ico Ruva, na década de 80, realizou um trabalho muito bonito no esporte junto à prefeitura, né? Quando a gente voltou do Londrina para cá, né? Então estava sendo implantado aqui, Marcelo, os polos esportivos, né? E o professor Jacopetti, então, assumiu naquela época o polo esportivo de basquetebol. Eu e o professor Alberto Rutesques assumimos os polos de voleibol, né? E o professor Nestor Martini tocava na época o polo de futebol de salão. E o que eram esses polos? Os polos eram escolinhas dessas modalidades, né? Apoiados pelo Estado, né? Em convênio com as prefeituras, né? Então o Estado mandava o material, todo o material necessário, inclusive material de primeira qualidade, né? E a prefeitura pagava os professores para tocar essas escolinhas, né? Qual era o objetivo? O objetivo era formar atletas para as competições dos polos, que eram a nível estadual também, né? E as prefeituras usavam desses polos para formar também as equipes da prefeitura, né? Para jogos da juventude, para jogos abertos, né? E algo que acabou se perdendo com o tempo, infelizmente. Além de formar atletas, esse trabalho com o professor Ico Ruva, o professor Alberto e outros professores levavam nos bairros da cidade, isso lá atrás, na década de 80, esse trabalho, ele tirava o jovem da ociosidade, do vício. É um trabalho que deveria ser repetido, deveria acontecer novamente aqui na cidade de Irati. Infelizmente acabou se perdendo com o tempo. É lamentável. Eu na década de 80 eu era criança, eu lembro, as quadras esportivas nos bairros, Rio Bonito, Vila São João, Lagoa, no centro, sempre estavam tomadas de crianças e adolescentes praticando esporte. E, infelizmente, hoje em Irati, o que a gente vê nas quadras esportivas que estão caindo aos pedaços são pessoas queimando essa maldita droga que é o crack. Por que não se toma, será uma providência, não recomeça novamente esse trabalho, será, professor Ico Ruva? Eu acho que é importante o que você falou e os polos alcançavam era justamente as localidades, né, dos bairros, né? Então a gente tinha um trabalho na Vila São João, a gente tinha um trabalho no Rio Bonito, né? Então você angariava aí atletas em todos esses bairros e na medida possível trazia para montar uma seleção do município para todas essas competições, né? Tanto que Irati, dentro dos Jogos do Polo, ganhou muitas competições, o professor Alberto, o professor Jacopetti, eu mesmo tive muitos títulos nessas competições e refletia também em jogos abertos, jogos de juventude e jogos escolares, né?
Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu consegui formar uma equipe ali dentro do polo do Nossa Senhora das Graças, que foi bicampeão escolar, né? O campeão estadual por 2 anos, e em função desse trabalho que era realizado nos polos, né? Como você falou, infelizmente, hoje o esporte não consegue alcançar esse nível que os polos alcançavam, né? Então a gente solicita, faz um trabalho tentando alcançar algum objetivo a nível estadual e municipal, mas realmente é muito difícil. Quando às vezes eu questiono na rede social, não é que eu sou chato, aqui é a prova viva. O professor Icurruva, esse trabalho maravilhoso que aconteciam antigamente nas quadras esportivas de Irati. O trabalho do professor de Educação Física numa Secretaria de Esportes não é ficar atrás de um computador escrevendo notas para as emissoras de rádio, divulgando boletim. Esse trabalho é ir ao encontro das crianças, dos jovens, formar equipes e resgatar muitas vezes essas crianças que estão ali em linha de perigo, resgatar para a vida. Esse é o trabalho do esporte. O Icurruva, além de professor de Educação Física, um atleta extraordinário, também gosta muito da cultura gaúcha, é um tradicionalista de primeira linha também, né? Nós já é uma herança de família, né, Marcelo? Porque eu até tenho um artigo publicado que fala principalmente dos açougueiros aqui em Irati, da década de 60, 70, né? Que contribuíram muito para isso, porque como assim, eles já laçavam, já usavam bombacha, já usavam bota, já eram tradicionalistas? Não. Mas no tradicionalismo a gente sabe que ele representa a lida do campo, né? Então os açougueiros que traziam gado do Pinhão, que traziam gado de Guarapuava, que vinha gado do Rio Grande do Sul até a União da Vitória, que tropeavam, traziam gado para cá, com eles também veio, esses tropeiros também com o ensino do laço a cavalo, porque ninguém fazia o laço a cavalo aqui, e eles já faziam nas suas regiões, né? Quando surgiu o tradicionalismo em 75 com o seu Carlos Meira Martins, que foi o fundador do MTG do Paraná, então aquilo já se divulgou muito para o estado inteiro. E não foi diferente com o Irati, né? Você veja, o MTG foi fundado em 75, já em 77, Irati fundou o seu primeiro CTG, que era o extinto hoje Rédeas da Tradição. Então, eu posso dizer com toda clareza que Irati é, há muito tempo, uma cidade tradicionalista e que tem muita representatividade no estado, né? Para você ter ideia, nós no passar de todos esse tempo, nós já fomos campeões estaduais da nossa região, né? Inclusive quando Irati, o outro município, foi sede, hoje Irati é de novo sede da 6ª região tradicionalista, né? Que compreende aqui os 10 municípios do Centro-Sul, né? Nós já fomos 6 vezes campeões estaduais, né? Computando aí em todas as modalidades. Nós já tivemos aí, e que deixou a fama do maior rodeio de Irati, na década de 80, final da década de 80, 90, que foi um rodeio com 224 equipes, onde ficou muito famoso aquele rodeio, né? No estado inteiro e no sul do Brasil inteiro, tinha sido o maior rodeio na época, né? E nós já sediamos aqui um encontro estadual de seleções, né? Já sediamos 2 congressos estaduais do MTG, né? Então Irati tem uma história muito grande em relação ao tradicionalismo, né? É verdade, Irati tem uma história rica. Falta o iratiense realmente valorizar essa história? Não, eu acho que até o iratiense valoriza. Eu até tenho uma visão assim diferente. E vou te dar um exemplo, Marcelo. Nós vamos em Guarapuava, em rodeio, e Guarapuava tem uma pista excelente, no CTG Fogo de Chão, inclusive com arquibancada na lateral inteira do CTG, onde dá um conforto para quem vai lá assistir o evento, né? E os próprios tradicionalistas de Guarapuava perguntam, como que no rodeio de Irati vocês colocam lá 30 mil, 40, 50 mil pessoas e a gente não consegue fazer isso aqui em Guarapuava? Então essa é uma prova de que o povo apoia o evento. Né? E realmente o rodeio é a maior festa do município, né? O que falta é realmente da administração um pouquinho mais de visão para esse rodeio, um pouquinho mais de visão pro
parque, né, para que ele seja melhor aproveitado, né, Marcelo? Eu não formulei bem a pergunta, é nesse ponto que eu queria chegar. Acabei, na verdade, formulando mal a pergunta. Eu queria chegar nesse ponto realmente, que o povo realmente ele apoia, ele participa, ele vai, ele gosta. Eu acredito que falta um pouco mais de visão daqueles que detêm a força política, o poder de decisão e até mesmo de alguns empresários que não observam o potencial que é de retorno quando se investe em um evento como esse, que é o Rodeio Crioulo, aqui na cidade de Irati. Exatamente. Veja bem, Marcelo, nós acompanhamos rodeio de Brasília para baixo. Nós fomos em rodeios desde a Granja do Torto, onde nós participamos de um brasileiro, até Triunfo no Rio Grande do Sul. Né? Então a gente conhece de Brasília para baixo praticamente todos os estados. E falando do Paraná, a gente tem vários exemplos de parques que são usados o ano inteiro, para todo tipo de evento. Né? Por exemplo, o nosso salão de baile, né? Eu acho que ali teria que ter acoplado uma cancha de bocha, um bar montado, né? Para que os tradicionalistas pudessem usar aquele espaço o ano inteiro. Se você falar do parque, termina o rodeio, por que o evento de som automotivo dali uma semana antes, ou dali 15 dias não pode ser realizado ali, que já tem uma estrutura montada, né? Com certeza. Uma pista de bicicross, né? Que eu lembro que tinha corridas de bicicleta lá dentro. Aproveitar a areia para montar alguns campinhos ali para fazer um torneio de futebol de areia. Rio Bonito, enfim, o município inteiro, né? Então, acho que é sentar, montar um evento para que o parque seja usado o ano inteiro e não seja depredado e gastado um monte de ano, né? Um ano parado é depredado. Quando vai realizar o rodeio, gasta-se um monte de estrutura para que deixar aquilo lá em ordem para fazer um rodeio. Com certeza. Nós teremos o rodeio aqui na cidade de Irati em comemoração ao aniversário, mais um ano do nosso município. Houve uma polêmica muito grande, principalmente na internet, envolvendo os tradicionalistas e as pessoas que são amantes do som automotivo. O som automotivo é um outro potencial enorme aqui em Irati, que é pouco explorado pelas pessoas que detêm o poder de decisão. Na verdade, o som automotivo dentro do rodeio não combina o som automotivo juntamente com o rodeio. Por que não se faz, por exemplo, uma semana antes, um campeonato de som automotivo reunindo os amantes dessa modalidade de Irati, da região do Paraná e do Brasil, que seria um sucesso. E na outra semana faria o rodeio, que aí iria agradar todos aqueles apaixonados do som automotivo e também do tradicionalismo. E qual a tua interpretação, o teu pensamento com relação a esse tema? A gente acompanha, Marcelo, e já acho que 3 ou 4 eventos do som automotivo que teve ali na Chácara do Panelão, que é do lado do CTG, né? Um evento enorme, muito bonito, né? O dia inteiro aquilo você nem acesso você não consegue lá pelo movimento que dá, né? Então nós não temos nada contra, eu acho muito bonita essa festa, mas realmente junto com o tradicionalismo ela não combina. É a mesma coisa que você querer dentro do som automotivo autorizar que o pessoal ande a cavalo lá. Não vai combinar. Não vai combinar. Né? O som está lá e daí você vai começar a andar a cavalo no meio dos carros lá. Então são 2 eventos totalmente distintos, né? Onde, como eu falei, a gente conhece muitos estados e rodeios e realmente reclamações de som que o pessoal tradicionalista não consegue dormir, que é muita bagunça, realmente isso aqui é só em Irati. Outros lugares que a gente sai, quando acontecem os eventos, os rodeios, é só tradicionalismo. Você só escuta a música tradicionalista, os acampamentos, as famílias estão ali tomando chimarrão, escutando a sua música tradicionalista. Né? Então, um evento não pode ser atrapalhado por outro. Os dois são importantes, mas tem que ser em datas distintas. Fica a dica aí para o poder público de Irati, agora esse ano vai ter que ser feito assim mesmo. O rodeio e o som automotivo no mesmo local. Mas no próximo ano, aí quem sabe, possamos realmente desenvolver um belo trabalho e
realizemos um campeonato de som automotivo uma semana antes do rodeio da cidade de Irati. Aí todos realmente ficarão felizes, e não é difícil de fazer isso, né? E até porque existem profissionais pagos para pensar e para desenvolver esse tipo de trabalho na prefeitura de Irati. E Marcelo, não te cortando, até se você analisar, falando de rodeio, o próprio rodeio, o nome do rodeio, ele não se mistura nem o country com o tradicionalista. Exatamente. Porque existe o rodeio country, né, que é uma modalidade totalmente diferente da que é realizada aqui em Irati, né? Então, se você vê em todos esses eventos, existe o rodeio country, existe em outra data. O tradicionalista em uma data, o rodeio country em outra data. Então, se fala rodeio, de repente, né, mas são realmente duas modalidades bem diferentes. É verdade. Você laça ainda aí, Ronaldo? Laço, graças a Deus, e enquanto eu tiver um cavalo aí bom para laçar, enquanto eu tiver a possibilidade de montar em cima de um cavalo, né? Meu pai, com 78 anos, ainda laça, ainda né? laça. Ainda laça, representa a nossa região aí numa modalidade de 70 anos para cima, né? Então, para nós é um orgulho muito grande, e eu, meu irmão, meus filhos, meus sobrinhos, todos participam, todos laçam, e a gente tem esse tradicionalismo realmente no sangue e quer levar por muito tempo. Algumas pessoas até questionam, nesse tipo de rodeio, o animal que é laçado, ele sofre muito, Igor? Olha, o animal e o gado que é usado no rodeio, às vezes eles têm uma vida muito melhor do que muitas pessoas. Ah, é? A gente sabe muito bem disso. Um cavalo hoje, para você ter ideia, ele tem um gasto muito grande para você se manter um cavalo. Alimentação, cocheira, né? Remédios, exames para participar de um evento, de um rodeio, né? Então, se você pôr na ponta do lápis, realmente é só quem gosta que realmente continua, né? Se você tem o teu cachorro, você sabe o gasto que você tem para cuidar, né? Assim é o cavalo. Eu não gosto de cachorro, se eu pudesse ter um cavalo dentro de casa eu teria, né? Mas realmente eles são tratados muito bem, né? De repente você pensa, o gado está correndo lá, está sofrendo, mas esse gado terminou o rodeio, ele tem uma alimentação muito forte, né? Ele tem uma recuperação do esforço muito forte, né? E realmente o bicho não é judiado e passa muito bem. O boi e o cavalo que são usados nesses eventos, eles são como atletas, então é isso? Exatamente. Inclusive o gado que vem agora para esse rodeio, eu soube assim, por cima, o coordenador do rodeio é o Amaury César Jacumasso, né? Pelo que eu soube, assim, do Amaury vem um gado de um fazendeiro de Curitiba, um amigo nosso, né? Realmente um gado muito selecionado. É um gado que corre no rodeio na Fazenda Rio Grande, em Curitiba, que é um dos maiores rodeios do estado do Paraná e do sul do Brasil, né? Então é um gado muito selecionado, e tenho certeza que todos os tradicionalistas que vinham aqui para Irati, do gado, não vão reclamar. Tá certo. E pra gente encerrar, sabe que eu estou escolhendo de futebol no Clube Atlético Neolímpico, né? Exato. Há quanto tempo já? Há 23 anos já. Atende crianças de que idade a que idade? Eu tenho lá alunos de 6 até 16 anos. Que bacana. E aquele que está nos ouvindo, nos assistindo pela rede social, tem interesse em participar da escola do Icurruva, como que faz? Basta entrar em contato, né? Ou lá no clube, né? Nos dias de treinamento, que são terça e quinta, né? Os alunos que estudam à tarde treinam comigo lá pela manhã, né? Toda terça e quinta. E os alunos que estão na escola pela manhã treinam terça e quinta à tarde, né? A partir das 4 horas. Ou pelo meu telefone, né? 34229292. Basta entrar em contato, é fácil da gente, né? Fazer a inscrição e com certeza levar o garoto lá que a gente vai trabalhar ele. Bacana. Esse foi o Papo Reto de hoje, como convidado o professor Icurruva. A apresentação foi do Marcelo Júnior, a produção de Martins Escritório de Ideias, o apoio cultural de Produtos da Serra, Imóveis Irati, tradição e qualidade na Getúlio Vargas. Terça-feira, nova edição do Papo Reto.